Olá, estamos aqui para mais um... Sabe o que eu ia falar? Network Nova Magazine. Eu gravei isso um ano, então vamos lá. Fala empresário, fala empresária. Estamos aqui para mais um Mesa do Mentor. E hoje a convidada é nada mais, nada menos do que a Sônia Alves, da Nexamind. Ela vai falar um pouquinho como que nós podemos ser melhores líderes para que tenhamos um time de liderança que nos entregue resultados exponenciais. Olá, Sônia, tudo bem? Olá, Wesley, bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigado por você ter aceito participar desse desafio de gravação, colocar dentro da tua agenda uma rotina um pouco diferente, você que se entregue nas empresas para que eles tenham resultados e possa aqui, entregar estratégias valiosas para que as pessoas possam ter mais resultados. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, Wesley. E antes da gente falar de negócio, antes da gente falar de estratégia, de liderança, deixa as pessoas te conhecerem quem que é você, de onde veio, por que faz o que faz. Bom, eu sou Sônia Alves, apaixonada pelo desenvolvimento humano e organizacional. Desde muito nova, eu sempre gostei muito de estar junto com as pessoas, entender os processos, entender os comportamentos humanos, Então a gente está aí desenvolvendo nesta área e aí principalmente hoje em dia, Wesley, o quanto é importante a gente entender o outro, principalmente nas organizações, Então os processos são sim importantes, mas as pessoas, esse olhar voltado para o humano também hoje está aí, eu acredito que é o potencial hoje das empresas. Muito bom, você falou de processos e falou de pessoas. Parece que virou até uma crença muito forte, onde muitos empresários acham difícil crescer porque está difícil contratar, está difícil ter um time engajado. Como é que você vê isso relacionado mesmo a teu processo, mas pensar nas pessoas? Os empresários estão certos? É alguma coisa que eles não sabem ainda? Por que isso acontece? Uma excelente pergunta, uma excelente colocação. Eu acho que hoje nós vivemos uma mudança de mindset mesmo, uma mudança de mentalidade empresarial. O que nós percebemos muito nas empresas hoje? Muitas vezes a gente não tem processos, Então nós precisamos realmente organizar a casa, principalmente começando ali pelo RH, quando você coloca aí, tem uma alta rotatividade, e essa alta rotatividade, ela é apenas um sintoma de algo mais profundo, Então eu sempre costumo dizer nas empresas que a empresa é como se fosse um organismo. Então, quando nós estamos com uma dor de cabeça, a dor de cabeça não é a causa, ela é um sintoma de algo mais profundo. Sim. Então, quando nós estamos na empresa, na organização, o nosso trabalho é identificar realmente quais são essas causas, E a gente sempre chega, na maioria das vezes, na falta de um processo muito bem definido e executado. Então, quando a gente entra dentro de uma organização para a gente analisar, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico dessa empresa, para a gente entender qual é o setor realmente, ou quais os setores que realmente estão ali gritando por esse socorro, por um processo. Voltando ali à rotatividade que você colocou no início da nossa conversa, a rotatividade realmente é uma das dores dos empresários. Então, nós precisamos ter processos bem definidos, porque muitas vezes, visitando as empresas e ouvindo os empresários, a gente tem muita contratação de forma errada, Então são processos, novamente falando. Muitas vezes a gente contrata por uma indicação, Então não foi feito um processo seletivo, essa pessoa do RH, ela não tinha ali uma metodologia para fazer esse processo bem feito, para que essa pessoa que foi contratada realmente ela se encaixe naquele lugar. Porque muitas vezes a gente vê um currículo muito bom, mas qual é o comportamento, as competências comportamentais desta pessoa para esta função? Então, dentro dessa análise que a gente faz junto com os empresários, a gente começa desde lá desses processos, começando com a cultura organizacional da empresa, o que ela espera desses colaboradores. Então a gente desencadeia todos os subsistemas do RH. Uma das questões também que a gente vê muito nas empresas é que as empresas elas acabam tendo seus subsistemas,
mas de metodologias diferentes. Então eu trago também para os empresários que a empresa, e principalmente o RH, que eu falo que o RH é o coração da empresa, né? Ele tem que ter uma sincronia, né? É como se fosse uma engrenagem. Para não ser o interesse do comercial, o interesse do financeiro, o interesse dos departamentos. De né? tudo. E o RH ele tem que ser estratégico. Ele tem que ter essa visão sistêmica, macro, de toda a organização. Então, se eu tenho um subsistema com uma metodologia, um outro com outro, por exemplo, eu tenho um subsistema lá de recrutamento e seleção, que ele não conversa com o subsistema de descrição de cargos, por exemplo, essa contratação ela não vai ser efetiva. Entende? Ela não vai ser uma contratação assertiva e eu vou ter uma rotatividade. E rotatividade gera custos. É dinheiro que o empresário está deixando na mesa. Né? Então, a gente faz toda esse processo, essa implantação nas empresas do RH estratégico, que são todos os subsistemas que se conversam. Então, quando eu falo lá da contratação, eu vou falar lá no finalzinho da avaliação de desempenho, porque todos os subsistemas estão conversando entre si, né? Então, é muito bacana ver todo esse resultado e isso impacta diretamente na liderança. Tá, muito bom, Sônia. E hoje a rotina do empresário é cada vez mais acelerada, né? Como colocar isso em prática? Porque às vezes o empresário não tem conhecimento, né? E talvez não tenha nenhum RH ainda contratado. O que você falaria para ajudar esse empresário que está nessa dor mesmo? Contrata e depois perde. Qual seria o primeiro método? Eu acredito que ser acompanhado é a melhor coisa, mas qual seria a primeira ação que ele pode fazer já hoje para que ele já comece a ter um resultado diferente? Sim, nós trabalhamos com um método, Esney, primeiramente da consultoria. Né? Então, nós levamos toda a nossa consultoria para dentro da organização, onde nós vamos fazer todo esse mapeamento. Então, nós começamos com o diagnóstico organizacional e começamos a mapear tudo que tem dentro da organização. Porque a organização, todas elas têm coisas muito boas e já tem processos em andamento. Então, a gente adapta, vê o que dá para a gente aproveitar, implementa o que está faltando, né? E treina a equipe, porque a nossa intenção é depois sair dessa empresa e deixar o time tocando o processo. Né? Então a gente vai lá de vez em quando dando a mentoria, a gente sai da consultoria e vai para a mentoria, né? Para que a coisa flua e funcione e dê resultados, né? Para essa empresa. Tá? Então a gente faz todo esse mapeamento, a gente implementa, a gente deixa tudo funcionando e a equipe treinada para conduzir o processo, né? E dando a mentoria, claro, para as empresas aí. Para eles continuarem executando aquilo que foi implantado. Exatamente, tá? exatamente. E você falou que, né, concorda muito também que muitas empresas têm turnover, e contrata e descontrata, mas tem sim a questão de contratar errado. Sim. E a questão de não demitir quem já era para ter sido demitido? Como é que você enxerga isso hoje nas empresas? Também é um ponto muito importante, Esney, porque assim, olha, aí eu vou mais adiante um pouquinho, né? Além de contratarmos errado e não demitirmos quem precisaria, a gente está promovendo quem ainda não está preparado, né? Então, esses três pilares, eles influenciam muito nos resultados da empresa. Vamos lá. Um líder que ele não está preparado para gerir aquele time, ou seja, ele não está conseguindo conduzir o time, porque as pessoas é que geram resultados, né? Eu falo que o líder ele não gera resultado, ele gera uma motivação, ele gera direcionamento, ele gera acompanhamento destas pessoas que vão entregar o resultado para ele que ele precisa. Né? Se esse líder ele não está preparado, ele realmente não vai conseguir gerar resultado com a equipe, né? Pode ser também que um colaborador não esteja ali dentro desse time entregando os resultados que ele precisa entregar. Por isso que a gente tem a análise comportamental, que a gente usa muito dentro das organizações para a gente entender esse perfil desse profissional. Ele pode não estar entregando porque de repente ele não tem o perfil para aquela função. E aí vale a pena a gente recolocá-lo em um outro setor, numa outra função e não desligá-lo, porque às vezes esse colaborador realmente ele tem um potencial, ele só não está conseguindo entregar esse resultado no local que ele está, né? Em relação à demissão, o que eu costumo falar para as empresas? Nós precisamos, principalmente enquanto líderes, sempre estar acompanhando os nossos colaboradores.
né? Então, o feedback, ele ter uma consistência é importante, né? Por quê? Porque é um acompanhamento e você vai corrigindo rota com esse colaborador. Um ponto muito, assim, delicado que eu vejo que as empresas fazem é dar feedback na hora da demissão, né? Isso, além de causar um desgaste muito grande para o colaborador que está sendo demitido, não vai trazer benefício nenhum para a empresa, porque naquele momento não é um momento de corrigir rota. Você já tomou uma decisão, Sim. né? Então, ali nesse momento é o momento de agradecer esse colaborador, abençoa, né? Não é? Exatamente, de agradecer, porque de certa forma o período que ele esteve com a gente dentro da casa, ele colaborou. Então, é agradecê-lo, sim, e desejar sucesso. Não é hora de corrigir rota. A gente corrige rota dando feedbacks para esses colaboradores quando a gente tem interesse em desenvolvê-los. Né? Esse é um ponto. Então isso é importante. A questão de contratar certo é na entrevista, então a gente tem, através de toda essa descrição de cargos, a gente vai, enquanto RH, buscar esse profissional que vai me atender às atividades que ali estão descritas na descrição de cargos. Né? E na nossa descrição de cargos, nós trabalhamos com a gestão por competências. Né? Então, nessa descrição de cargos, eu tenho lá tantas competências técnicas, comportamentais e organizacionais. Por que as competências organizacionais são importantes? Porque elas me permitem entender se esse colaborador que eu estou trazendo para dentro da minha organização, ele tem os mesmos valores, né, o que eu acredito que são essenciais. Eu falo que as competências comportamentais são competências inegociáveis, né, que esse colaborador ele tem que entregar, que faz parte aí da cultura organizacional depois. Sim, sim. É muito interessante você falar sobre isso, sobre ter a cultura organizacional e sobre contratar certo. E quando está tudo correto, mas a pessoa tem um desvio de comportamento daquilo que foi contratado, e aí toda a equipe fala, pô, nós erramos na contratação. Como agir numa situação dessa? A pessoa veio, tinha tudo, entrega os valores, estava entregando o resultado, e de repente, talvez por uma motivação externa, talvez a própria família, ou uma tristeza, ou uma motivação mesmo, faz com que ele mude totalmente. Como agir com esse colaborador? Bom, vamos lá então. A gente tem duas situações aí. Nós temos comportamentos que já são comportamentos natos da pessoa, né, porque faz parte do perfil comportamental dele. Essa é uma situação. E essa situação que você está me trazendo, aconteceu algo externo e a gente está com esse colaborador, né? A primeira coisa que eu sempre oriento a empresa é um diálogo. Nós precisamos entender o que está acontecendo com esse colaborador, né? Se ele realmente está passando por alguma dificuldade, ou se ele está desmotivado por alguma situação que aconteceu dentro da empresa, ou se ele não tem mais uma perspectiva ali dentro. Então, o líder, por isso que eu falo que o papel do líder, gente, é fundamental dentro da organização, né? Ele tem um papel de destaque ali e ele precisa gostar de pessoas, entender pessoas. Então isso é fundamental para a liderança, ela precisa entender de gestão de pessoas. Então esse líder ele precisa então conversar com esse colaborador e entender realmente o que está acontecendo, né? Muitas vezes pode ser algo externo, mas muitas vezes, Esney, principalmente nesta correria que a gente está vivenciando, as empresas querendo cada vez mais resultados, às vezes essa questão é interna, né? É de dentro da organização mesmo. É uma pressão que está sendo colocada em cima desse colaborador para uma entrega de resultado. Pode ser por questões de comunicação violenta, né? Então as pessoas não estão conseguindo se comunicar de forma correta com esse colaborador, e a gente está entrando aí agora, inclusive era para ter entrado em vigor neste ano, em maio de 2025, né? A norma NR1, né? Que fala muito sobre essa questão dos riscos psicossociais, só que agora ela vai entrar em 2026, justamente para ter esse prazo das empresas aí realmente se organizarem, né, e começarem a implementar ações para evitar esses riscos psicossociais, que são realmente isso, né, a questão, o que leva ao estresse, ao burnout, né, então quais são as situações que esse colaborador está sentindo, está vivenciando dentro da organização que está levando a isso. Uma vez identificado, então, Esney, se a gente entender que é algo comportamental
e que esses comportamentos, eles não estão aderentes aos comportamentos organizacionais, né, as competências organizacionais, eu preciso desligar infelizmente, né, esse colaborador. Por quê? Porque ele vai acabar ali infiltrando a equipe, ele vai não entregar os resultados esperados, isso daí vai impactar nos resultados da empresa e da equipe, né? Então eu preciso chegar com uma conversa realmente franca com ele e fazer o desligamento. Claro que essa não vai ser a primeira conversa, como nós falamos, né? Ele já tem que ter ali um caminhar de feedbacks, de conversas ali para alinhar as expectativas, né? Sim. Mas infelizmente faz parte do processo também, né, o desligamento. Só que tem que ser um desligamento humanizado, né? A gente sempre fala sobre isso. É um desligamento consciente, a pessoa não pode ser pega de surpresa, né, Sônia? Essa é a grande verdade. Exatamente. E falando de NR1, o que muda, o que não muda, o que o empresário precisa já correr atrás para realmente colocar à disposição e a empresa dentro da norma? Exatamente. Primeiramente é um diagnóstico. Tá? Então a empresa tem que fazer esse diagnóstico com todos os colaboradores, porque através desse diagnóstico a empresa vai identificar quais são os riscos, né, dos fatores psicossociais que tem dentro da organização. E às vezes é apenas um setor, às vezes apenas em uma liderança, né, que a gente vai identificar isso. Identificado, a empresa precisa ter planos de ação, né, para que a gente consiga minimizar esses riscos psicossociais. E juntamente com isso, a gente tem que fazer ali a PGR, né, que aí é o pessoal técnico de segurança do trabalho. Então, em conjunto, a gente pega e entrega todo esse plano, esse mapeamento de ações para a PGR dar sequência ali nas documentações mesmo, né? E essas documentações, então, o que seriam esses planos de ação? Podem ser workshops, palestras, oficinas, né? Que nós vamos trabalhar ali com todo o time, principalmente esse mais afetado, sobre todas as questões que a gente precisa mudar dentro da empresa na questão comportamental, principalmente, né? E aí tudo isso é registrado, então não adianta a gente, muitas empresas falam assim, então eu vou chamar uma palestra, né? Não, tem que ser um plano mesmo, então tudo regulamentado, tudo registrado, bonitinho, né? Porque a hora que o Ministério do Trabalho bater a porta, né, eles vão cobrar isso. E a fiscalização tá aí realmente firme. Foram contratados agora 900 novos colaboradores para o Ministério do Trabalho para justamente fazer essa fiscalização, né? Então a gente precisa realmente aí, junto com as empresas, junto com os colaboradores, executar realmente todo esse processo. Sim, e dentro dessa questão do planejamento, a gente tem visto muito marketing em cima de empresas que têm cartões ali, que fala que já tem o fator NR1 dentro disso. Isso entra, resolve, é só um complemento? Tipo, Caju, iFood, grandes marcas que estão divulgando que tem. Seria um complemento ou seria... Não, isso também dá para ir, dependendo do tamanho da empresa, só Sim. Essas empresas já resolvem? Sim, também dá, mas é um complemento. Elas sozinhas, elas não resolvem não, né? Precisa ter todo um outro apoio, uma outra parceria ali, de acompanhamento mesmo. É o que a gente fala, né? É um projeto, é um programa, né? Então a gente não é, como eu estou te falando, não é uma ação isolada, né? É um conjunto de ações que vão levar a um resultado. Sim, muito bom. Programa. Sônia, falando de pessoas, falando de gente, né? Pegando dessa questão empresarial, o que você acredita que tem feito com que as pessoas estejam precisando tanto de terapia, cuidado? O que está ocasionando essa necessidade nas pessoas? Porque a gente percebe hoje que terapia não é luxo, terapia não é uma escolha, está sendo uma necessidade. O que você acredita que está ocasionando isso nessa nossa era? Na realidade, o mundo está muito volátil, né? Ele está muito dinâmico, tudo acontecendo ao mesmo tempo, a tecnologia aí vem acelerar todos os processos, né? E muitas vezes as pessoas estão esquecendo de olhar o humano, né? Eles estão olhando para números, eles estão olhando para resultados, eles estão enxergando as pessoas como mais um número dentro da empresa, né? Eu falo assim que eu trabalhava numa empresa quando ela era menor, então a gente tinha um posicionamento, era diferente, era gostoso, a gente se sentia pertencente. Depois que ela expandiu e teve fusões, enfim,
nós começamos a perceber que a gente era um número, era mais um ali. Então, eu acho que as empresas, elas precisam voltar a olhar para o humano, elas precisam trazer os seus colaboradores mais pertencentes. Quando a gente olha o colaborador como humano, o amigo como humano, né, a gente se preocupa com o outro, a gente se sente acolhido. Então, eu acho que o que a gente vem vendo muito, né, nas empresas, essa busca de adoecimento, burnout, né, absenteísmo, atestados, é justamente sobre isso, né, sobre o olhar no olho, sobre a empatia, né, sobre o cuidado, que a gente não percebe mais. E aí eu volto de novo nessa questão da liderança, né? Porque que eu vejo muito acontecer nas empresas, falando, né, nesse assunto que você abordou aí, eu tenho um excelente vendedor e eu promovo ele para supervisor. Só que o supervisor, ele não vai tratar com o produto da venda, ele vai tratar com quem está vendendo. E isso muda todo o cenário. Só que este vendedor, que agora ele é supervisor, ele não foi trabalhado e nem é desenvolvido para isso. Então, o que a gente pode ter ali? Ou um supervisor, que ele vai continuar sendo um vendedor de luxo, que eu coloco, né? Por quê? Porque ele vai estar ganhando como supervisor, mas ele continua fazendo o operacional. E não cuida das pessoas, não cuida do time. Ou ele vai ser um supervisor, mas que ele não vai ter aquele olhar estratégico para pessoas. Ele vai ter aquele olhar voltado para produto. E isso que acaba adoecendo as pessoas. Eu acredito e costumo dizer muito isso, que se você, na sua empresa, tem o costume de dar cargo para as pessoas só pelo tempo de trabalho ou porque elas executam muito bem aquela função, cuidado, porque na próxima, ou seja, nesse upgrade, né, nesse plano de carreira, pode ser que você derrube toda a carreira da pessoa e até a sua empresa. Exatamente. Né? E não adianta pegar o melhor vendedor para ser o líder de vendas, que de repente ele não vai conseguir engajar e motivar o time, entender o porquê que está vendendo, ou pior, quando não está vendendo é que todo mundo sente a dor. E eu falo assim, essa empresa ela vai perder o melhor vendedor dela e vai perder o supervisor, porque ela não pode voltar esse supervisor para vendedor. Sem contar que aí o time fica com aquela situação que a pessoa falhou e a frustração que o dono, o RH causou naquele colaborador. Exatamente, por isso que tem que ter todo um planejamento, sabe, Eslen? Tá tudo certo, né, o empresário escolher esse melhor vendedor para ser o supervisor, né? Desde que ele tenha um acompanhamento para isso. Então, o que eu falo? Que muitas vezes o que falta no empresário também é um pouco de planejamento, né? É esse olhar estratégico. Eu estou vendo que esse vendedor é um excelente profissional, eu quero promovê-lo, então eu preciso já ir desenvolvendo ele durante o processo, né? Eu quero como promover. se ele estivesse lá. Exatamente, para que eu possa, no momento adequado que esta pessoa já está pronta, eu colocá-lo, né, nesta promoção, colocá-lo nesse lugar de supervisão. Né? Então, desde que ele esteja preparado. Você falou uma palavra muito legal agora, planejamento. Né? E a tecnologia tem acelerado tudo, o tempo todo. Como que você acredita que é o futuro das indústrias, que com essa necessidade ainda de pessoas no presencial e a galera que está hoje está sendo treinada ou está sendo formatada para ficar só no híbrido, no online ou buscando outras funções. Como que você acredita que seria uma solução para isso? A indústria, o mercado precisa das pessoas, só que as pessoas não querem ir para o mercado. Esse é um desafio muito grande que as empresas estão passando, né, principalmente pós-pandemia. Né, as pessoas entenderam que elas conseguem sim trabalhar, né, home office. Embora as empresas não aceitam muito mais essa questão, eles querem esse colaborador no presencial, e eu também entendo esse empresário, né, porque a gente tem colaboradores que eles não sabem aproveitar esse momento, né, então há ainda essa cultura, né, de não é acompanhar, mas sim
cuidar, né, controlar, né? Então eu falo que a partir do momento, e aí mudança de mentalidade novamente do empresário, né? Ele não tem que controlar, ele tem que acompanhar, ele tem que desenvolver, né? E realmente essa é a tendência, né? Hoje os jovens, principalmente, eles não querem mais ir para o mercado de trabalho CLT. Eles querem ser empresários, empreendedores, né? Eles querem migrar para esse lado. Então, a gente precisa entender o motivo, por que isso está acontecendo, né? O que eu posso fazer na minha empresa para ela ser mais atrativa? A gente vê, eu trabalho muito com nicho de padarias, supermercados, que as pessoas têm um dia de folga na semana, e muitas vezes não é no sábado e nem no domingo, é um dia da semana, né? Então, quanto isso é difícil, essa mão de obra, achar esses profissionais para trabalharem, né, nesses segmentos. Então, é justamente isso. Por quê? Porque hoje, principalmente essa geração Z, né, que está aí, elas querem qualidade de vida. Exato. Né? Então, se esses empresários, se esse nicho não entender o movimento e não procurar uma alternativa para sanar essa questão, daqui a um tempo eles não vão ter mais colaboradores, né? Porque se a gente pensar aí daqui 4, 5 anos, como que vai estar isso? Então, a gente precisa aí sim, aí eu volto de novo nos processos, né? Nós precisamos definir processos dentro das organizações para que essas pessoas entendam esses processos, porque não adianta nada eu ter processos se eu não treinar essas pessoas para esses processos, né? Para que a gente consiga realmente aí alavancar o mercado e atrair, né, essas pessoas, porque eu preciso ter benefícios, né, para que elas consigam ali ver uma oportunidade. Sim. E as pessoas não estão vendo oportunidades, elas estão indo para o mercado de trabalho porque elas precisam sobreviver. Exato, sobreviver. Né? Então é mais ou menos nessa sequência, né, de processos, de pessoas, de metodologia que a gente leva para as organizações para que elas consigam aí abrir oportunidades realmente, que as pessoas se interessem e se fidelizem, né? Porque hoje também acontece muito disso. As pessoas, principalmente essa geração nova, eles não é igual à nossa geração que queria entrar numa empresa e fazer carreira, né? Eles são muito voláteis também, então eles estão aqui, eles veem uma oportunidade na empresa A, eles estão lá, amanhã eles viram uma oportunidade na empresa B, eles estão saindo da A e indo para B por conta da oportunidade, né? Exatamente. Bom, Sônia, ficaríamos aqui horas e horas falando sobre pessoas, porque é muito bom falar de desenvolvimento, falar de crescimento, falar de contratação, de assertividade na contratação. É isso tudo que a gente falou um pouco aqui. Então, nesse momento agora, você vai compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você consegue. E você, Sônia, aproveita esse momento agora de conexão. Como que as pessoas te encontram? Como é que para onde que elas ligam? Qual rede social buscar para levar soluções e melhorar, né, o engajamento das pessoas nas suas empresas? Sim, eu estou nas redes sociais, @SoniaNexaMind, né? Também estou no LinkedIn, Sônia Cristina Alves, né? Então podem ir lá, procurar, pode entrar em contato, que o nosso objetivo é justamente esse, né? É transformar as empresas, transbordar na vida das pessoas para que realmente todos tenham resultados, né? Então, o desenvolvimento humano e organizacional realmente acho que é a palavra-chave da vez. Mais uma vez, muito obrigado pela sua dedicação, pelo seu tempo, por entregar aqui a sua experiência para que a gente pudesse, né, e possa realmente fazer sentido mais e mais na vida das pessoas. Viu? Eu que agradeço, sempre obrigada. E você que está aí nos assistindo, compartilha esse vídeo, aproveita lá, chama as pessoas para se inscrever no nosso canal e até o próximo Mesa do Mentor.